Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Cafezinho com Luciana Seabra. Nesse cafezinho aqui a gente faz o quê? A gente mostra para você o que normalmente acontece só da porta para dentro, né? Essas conversas que a gente tem com gestores de bilhões de reais na bolsa, nas moedas, nas commodities no Brasil e no mundo. E hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial, a Sara Delfim, sócia gestora e fundadora da Dália Capital. Oi, Sara, tudo bem? Bom dia, Lu. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. O prazer é todo nosso. Nessa primeira temporada do Cafezinho, como você sabe, a gente tem um tema, é o melhor e o pior investimento dos grandes investidores, né? Essa daqui já é o 6º episódio do podcast, né? Mas antes a gente vai falar um pouquinho de cenário, que a gente sabe que vocês também ficam aí atentos ao que está acontecendo no mercado, querem ouvir um pouco do cenário, das posições desses gestores profissionais. Então vou começar por isso e depois a gente chega aí nessa parte mais atemporal para falar com a Sara. Então, só apresentando melhor a Sara para vocês, né? A Sara, ela tem mais de 20 anos de experiência em análise de empresas, apesar de não parecer, né? Que é muito jovem. Ela trabalhou em empresas como Bear Stearns, Bank of America, cobriu os setores de bens de capital, infraestrutura e transportes. É uma analista com muita experiência, muito reconhecida no mercado de capitais. E até eu acho que, Sara, você deu sorte pro cafezinho, porque depois que a gente marcou aqui, a bolsa só subiu. Só sobe, né? Muito bom. Sobe. Continue assim. Que Deus conserve, como diria minha mãe. Eu sei que vocês têm posição na Bolsa Brasileira e Americana. Eu quero começar pela brasileira, que é, na verdade, a maior parte do fundo, né? Uhum. A principal estratégia de vocês. Lembrando que o Dália Total Return é um fundo recomendado nosso, aqui aprovado na nossa análise aqui da Indê. E eu queria começar falando dela, assim. Acho que tem gente esperando até hoje o tal do gatilho para entrar na bolsa, que era aquilo que era tão falado no fim do ano, né? Será que vai ter um gatilho? Será que não tem? Gente, às vezes as pessoas falam comigo, é melhor eu esperar a volatilidade para entrar? E quando a gente olha, tem fundo de ação subindo 2 dígitos no ano, já batendo em muito CDI, sendo que no fim do ano passado muita gente falava, impossível a bolsa bater o CDI agora, é melhor sair, muita gente resgatando. O que explica essa forte alta que a gente está vendo até agora? Bom, vamos lá. Nunca é uma coisa só, né? Eu acho que é um conjunto de fatores e ele não acontece de uma única vez, né? Assim, não existe uma bala de prata que vai ser o trigger, agora é a vez da bolsa ou agora é a vez do dólar. São uma sequência de eventos que você vai monitorando, vai estudando, e o nosso trabalho no dia a dia, assim, simplificando, é prever o futuro, né? Então, a gente tenta prever o futuro e antecipa esse futuro e aí age em cima dessa análise. Então, do final do ano para cá, você teve muita turbulência nos mercados globais, né? Principalmente por conta da eleição do Trump e toda a narrativa dele de tarifas, de America First. E, obviamente, quando a maior economia do mundo muda radicalmente a sua política, isso tem efeitos colaterais no mundo inteiro. E um desses efeitos colaterais tem sido um questionamento do crescimento americano diante de tudo isso. E a gente acredita, e acho que o mercado acredita, que a tendência é você ter um esfriamento da economia americana pelo grau de incerteza. O empresário que está lá investindo no seu negócio, ele não sabe se ele compra produto para revender, porque ele não sabe da tarifa, ele não sabe se ele aumenta o tamanho da máquina para produzir mais, porque ele não sabe a tarifa. Então, está todo mundo em compasso de espera e isso se transfere para a economia como um todo. Então, a economia tende a ficar mais morna, a crescer menos. Além disso, né, do macro geral lá, você tem uma questão que naquele momento ali, março, abril, quando essa discussão da tarifa ganhou mais corpo, o valuation, né, dos ativos americanos estava no pico histórico. Então você tem os ativos assim na sua máxima histórica, com um grau de incerteza política e econômica, naturalmente isso faria com que houvesse uma correção dos ativos americanos, e de fato teve, né? Principalmente as empresas de tecnologia caíram muito. Então, o que o investidor olhou e falou, nossa, nos últimos 3 anos eu direcionei todo o meu dinheiro para o mercado americano, porque era o mercado que mais crescia, era a melhor moeda do mundo, as empresas de tecnologia estão lá, só que, já não está mais assim, eu preciso diversificar.
Então, esse fenômeno global de você ter investidor buscando outras alternativas de investimento, dada a incerteza nos Estados Unidos, e também a questão do com menos crescimento ou dúvidas sobre o crescimento, a sua moeda se desvaloriza. Então, com dólar fraco e uma economia mais morna, isso é uma combinação muito boa para mercados emergentes, onde então, né, estamos aqui no Brasil. E aí, quando o investidor global olha mercados emergentes como uma possibilidade, assim, historicamente, assim, a gente não está inventando a roda, né? Historicamente, quando dólar fica fraco e os Estados Unidos fica ali numa economia um pouco mais morna, isso é uma combinação muito boa para mercados emergentes. A história tem sido assim. Então, você copia um pouco do passado e fala, ó, pode acontecer de novo. E olhando assim no aspecto de emerging markets, você não tem tantas opções, né? Você tem a Rússia ainda em guerra, a China tem os seus problemas, a Europa também tem um problema de crescimento, um problema demográfico. México não é tão ruim, eu acho que ele até pode sair fortalecido de toda essa discussão tarifária, mas aí quando você vem para o Brasil, a gente parece que também aqui está numa combinação perfeita, né? Que eu acho que o principal que o investidor global viu é fim de ciclo de alta de juros no Brasil. Assim, a gente está com juro real, sei lá, de 9%, 10%. É uma aberração, né? Com uma inflação que tem mostrado sinais, né, de desaceleração. Então, tem muita gordura nos juros. Então, a gente acabou naturalmente atraindo esse fluxo do estrangeiro, esse dinheiro veio, tem ajudado a Bolsa a subir. E você tem a expectativa, né, dos investidores locais de, tá bom, então é fim de ciclo, o juro vai começar a cair no Brasil, vai ser quando? Eu não sei precisar, viu, Lu? Mas assim, pode ser... Tem gente que acha que é novembro, tem gente que acha que é dezembro, tem gente que acha que essa combinação de dólar mais fraco, petróleo a $60, vai cada vez mais tirar força da inflação, então eventualmente pode ter até um movimento mais cedo, não sei precisar quando esse corte começa, mas a tendência é de corte. E o mercado tem antecipado isso, né? Então... historicamente é a mesma coisa, né? Quando o juro cai, normalmente os ativos de risco performam melhor e o último ciclo foi o contrário, né? A Bolsa foi um ativo muito difícil, muito volátil, porque a gente estava num ciclo de inflação e um ciclo de alta de juros. Então, a gente combina esse macro global com essa questão doméstica de Brasil, de fim de ciclo, de um valuation atrativo, né, na Bolsa. A Bolsa, apesar de ter andado bem aí esse ano, acho que está subindo na casa de 15%, 16%. E tem muitos fundos de ações subindo até mais. Sim, a gente tá lá, o nosso long only, né, o nosso FIA está subindo aí uns 30%. Pois é. Que é muito assim, do nosso trabalho do dia a dia de selecionar as principais empresas, né, que se beneficiam muito desse ciclo. Então, quando a gente fala de comprar bolsa, não é que a gente vai lá e compra um índice e faz um trabalho mais passivo, não. A gente vai lá e estuda setor por setor, empresa por empresa, tenta achar as melhores assimetrias, compõe a carteira e tenta bater o Ibovespa, né? A gente não quer ficar igual o Ibovespa, a gente quer ser melhor. E ainda tem fôlego para subir mais, então, Sara? Tem, assim, porque é curioso, né? Quando a gente vê, por exemplo, a nossa carteira de ações, né? Subiu 30% esse ano. Você fala, nossa, então os ativos que vocês têm ficaram caros, né? Porque as ações subiram 30%, vamos generalizar. Só que o lucro das empresas veio tão bom nesse primeiro TRI, que era um TRI, o quarto TRI não foi um trimestre no geral bom para as empresas no Brasil e tinha muita dúvida de como seria o primeiro TRI. E veio muito bom, assim, foi, assim, superou as expectativas em todos os setores, não foi uma aqui, outra ali, assim, foi uma coisa meio generalizada. Então, quando a ação sobe e o lucro também sobe, o valuation meio que não se mexeu, assim, então elas continuam atrativas, né? Umas mais, outras menos, umas andaram um pouco menos, outras andaram mais, e aí você vai rebalanceando ali a carteira no dia a dia. Mas ainda tem, assim, do ponto de vista de valor, as empresas ainda estão muito descontadas, tem empresas que pagam dividendos de 2 dígitos,
Então ainda tem muita coisa boa, assim. Uhum. Pela sua experiência aí nesses 20 anos de bolsa, né? Quando eu olho agora para o humor dos investidores, acho que eles estavam assim no vale ali em dezembro. Sim, E aí depois veio a recuperação. É sempre assim, Sara? Você sempre vê isso acontecer? E assim, e a gente, né, o investidor que está aqui, né, que está no Brasil, a gente acaba ficando mais amassado, né, pela quantidade de notícias, o jornal é pesado, né, o global, ele já vinha um pouco menos negativo do que a gente, porque ele não está tão no dia a dia, assim, das notícias negativas. Um investidor estrangeiro, investidor você fala, estrangeiro. Né? Então, a gente, tradicionalmente, o estrangeiro, ele sempre pega o upside um pouco primeiro, porque ele não tem esse viés, né? Ele está ali olhando meio global, no relativo, esse país é melhor do que aquele, sei lá, é hora de ter commodities. Pô, o Brasil é um grande produtor de commodities, né? Do agro, do minério, petróleo. Então, o investidor global, ele vê ele dá um zoom out, né? A gente fica ali muito naquele dia a dia, então, normalmente, a gente é mais negativo, mais pessimista, né? E aí a gente deixa a primeira alta para eles, então. Um pedacinho, triste, né? O começo da alta, normalmente, eles pegam primeiro. Mas a gente tem visto esse movimento agora meio conjunto, assim, né? De uns meses para cá, os locais também, acho que com uma cabeça mais otimista. E aí, por diversas razões, né? Você tem a própria razão de Brasil, né? Nessa questão de fim de ciclo de juros. O crescimento, ele continua surpreendendo para cima, né? A gente tem economistas brilhantes no Brasil. Todo ano estima-se um PIB de 1,5 e não é que vem 2, vem 3, né? É uma margem de erro assim grande. Então, o que está acontecendo, né, com o Brasil que ele tem superado tanto as expectativas de crescimento? Então, você tem crescimento, você tem o juro que vai cair, você tem empresas boas, praticamente, assim, grande parte da bolsa, as empresas pegaram, né, esses últimos anos de crise para se reestruturar, se fortalecer, investir nos seus diferenciais competitivos, então elas estão crescendo bem. Então, é uma combinação positiva, assim. Aí eu acho que o humor, né, fica melhor. E, obviamente, a bolsa subir todo dia ajuda também, né? Exato. Falando sobre esse noticiário que você fala que deixa a gente meio amassado, né? A gente viu as medidas recentemente divulgadas pelo governo para aumentar a arrecadação, algumas com impacto direto sobre custo de crédito. Isso afeta as empresas em que vocês investem, as empresas que estão na bolsa, ou não necessariamente? Não, tem lá suas implicações, né? Assim, uma implicação que foi mais rápida, né, de interpretar, as empresas, principalmente as empresas de varejo, elas descontam recebíveis, né? Que até então não seria tributado e agora tem uma tributação maior. Então, assim, não é o grosso das empresas, nem toda empresa de varejo faz, né, desconto de recebível, ou faz, mas é uma coisa, numas é mais material, noutras imaterial, mas você tem, né, sempre algum impacto. Na pequena e média empresa, né, que normalmente usa até mais crédito, né, para se financiar, o crédito de algum modo foi tributado, né, então acaba tendo, assim, mas no geral, assim, e esse anúncio veio na quinta-feira à noite, a reação das pessoas comuns, assim, que eu vi à minha volta, foi muito negativo. Assim, não era o empresário, não era o cara da Faria Lima, assim, era o dono do restaurante, era um fisioterapeuta autônomo, assim, diversas pessoas muito chocadas com... Eu não vou dizer que é um retrocesso, mas é uma coisa muito antiga, assim, o mundo está discutindo tecnologia, inteligência artificial, o foguete que agora volta de ré, e a gente está com uma política meio velha, assim, né? Vamos tributar o cartão de crédito, vamos tributar o crédito. A assim, Previdência, eu fui massacrada por perguntas sobre o Previdência, VGBL. exato. Puxa, assim. é um dinheiro de longo prazo, beleza, é sobre apostas de mais de 50 mil reais. Só que a pergunta que chegou para mim no Instagram foi, nossa, agora então o VGBL não serve mais? Ao mesmo tempo em que eles reduziam o prazo lá das LCIs e LCAs de novo. Então, assim, uma medida que traz discussões ruins, né, informações Exato. negativas sobre investimento de longo prazo e notícias boas sobre investimento de curto prazo. Também achei tão pesado. Não, e é na contramão, assim, o Brasil tem pouca poupança, né? Sim. Então, assim, o governo deveria fazer medidas para estimular a poupança, né, privada.
Então, assim, a reação foi tão ruim que eu falei, nossa, sexta-feira vai ser um banho de sangue, né? Nem dá vontade de ir pro trabalho. Mas não foi. Não foi. E aí a gente tenta achar explicações, e assim, não tenho nenhuma verdade absoluta, mas tem várias provocações que podem fazer sentido. Uma é um pouco isso, de novo, né? Um pouco mais do mesmo, né? Políticas que não são sustentáveis, que não vão ter o resultado ideal e que em algum momento do futuro próximo seriam revertidas. Outras nossa, isso sinaliza que o governo realmente não tem mais ferramentas. A gente está o que daqui a um ano, né, a gente teria eleição, vai arredondando, então o governo está indo para o tudo ou nada, né, já é aquele sentimento de perda do governo, o governo já usando o zagueiro, o lateral para atacar, e, enfim, vamos com tudo. E a reação não foi tão ruim, né, a Bolsa até abriu caindo, mas depois reverteu, né, acho que foi o melhor ativo no dia, né? Acho que a moeda e os juros sofreram mais até do que a Bolsa. Então, isso foi até um certo alívio. Falou, pô, assim, não é o fim do mundo, né? Eu ouvi muito no mercado essa sensação que você falou de, às vezes, é melhor estressar até o limite para se resolver. Várias pessoas que eu perguntei falaram isso. E também algumas com uma sensação de que, ao menos em parte, isso vai ser revertido, porque causou realmente um incômodo relevante, né? Mas é interessante mesmo isso. E até nessa semana, agora que a gente está conversando, também Bolsa subindo mais, também dá uma impressão de que engatou algo um pouco mais com solidez, né? Mais forte mesmo. Assim, no final, assim, se você quiser olhar o copo meio cheio, o que o governo, não sei se racionalmente ele tentou fazer, enfim, mas de certo modo ajuda um pouco o Banco Central, né? Porque você encarecendo o crédito, seja para pessoa física ou para pessoa jurídica, você tende a esfriar um pouco a economia. Então, uma economia mais morna, com o dólar mais fraco, com o petróleo a 60, né, as commodities no geral em baixa, é uma combinação melhor para ajudar o Banco Central a começar a cortar juros. Então, assim, dá para ver o copo meio cheio também, né? Mas, de novo, não se sabe se a intenção era essa ou se simplesmente era uma intenção de aumentar a arrecadação, mas também a gente tem que olhar com olhos assim, por uma ótica que pode ser positiva, né? Talvez explique um pouco, assim, a questão da Bolsa não ter sofrido tanto. Certo. E, Sara, explica um pouco para as pessoas como que essa expectativa de corte de juros afeta, você é uma analista de fato, você olha os modelos, como isso impacta a perspectiva de valorização das empresas no futuro? Olha, assim, é o que você falou, tá lá no modelo de Excel, né? E é, assim, automático. Vou dar um exemplo. De uma empresa que a gente gosta, né? Localiza. Localiza, ela negocia com as montadoras para comprar 200, 300, 400 mil carros todo ano, então, obviamente, ela tem um desconto grande. Ela aluga aquele carro por 12, 14 meses e depois ela revende o carro. E esse preço de revenda é muito importante, porque com o preço que ela vende, às vezes ela vende até mais caro do que ela comprou depois de aí, um ano de uso, porque o desconto era muito alto. Então, se você corta os juros, a Localiza ela consegue tomar uma dívida mais barata para comprar mais carro das montadoras. O cliente da Localiza que quer alugar o carro, o aluguel pode ficar um pouco mais barato, porque a Localiza repassa, né, o menor juro para o preço da tarifa do aluguel. Com isso, ela pode ganhar mais volume. E aí, depois de um ano, quando ela precisa revender aquele carro usado, com um juro mais baixo, o brasileiro que quer trocar de carro, vai lá no Itaú, no Bradesco, enfim, qualquer banco, toma um empréstimo mais barato e compra o carro. Então, assim, é tão correlacionada a economia real com essa política dos juros, que você tem um efeito multiplicador na economia como um todo, né? Então, a dívida ficando mais barata, a Localiza paga menos despesa financeira, então gera mais lucro. Se ela aumenta o volume de aluguel, porque aluguel ela consegue ficar mais competitiva, mais barato, isso também gera um lucro adicional. Ela vendeu o carro usado, né, depois de um ano e meio, também por um preço melhor, porque o cliente está com crédito para comprar esse carro, isso também se torna um lucro maior.
E aí o que acontece? Eu vejo, olha, hoje a ação da Localiza está R$ 43 por um lucro por ação de, sei lá, vamos estar aqui 10. Se esse lucro agora é 12, esse preço da ação ele tem que subir para que o múltiplo fique o mesmo, né? Então, assim, você tem aí um efeito muito forte, né? De você colocar nos seus modelos uma inflação mais baixa, um juro mais baixo e potencialmente um crescimento de economia mais forte, né? Maravilhosa explicação, adorei. Bem vida real. Bem vida real. Bem vida real. Você falou da posição em Localiza, a última vez que a gente conversou em abril, né? As maiores posições eram Equatorial, Itaú e Localiza. Dessas 3... a que tem mais impacto de varejo mesmo seria Localiza, né? As empresas ligadas à economia doméstica mesmo, varejo, dá para comprar agora ou ainda tem que ter cautela? Então, assim, é importante sempre falar que a carteira ela é móvel, né? A gente teve aqui, tem que um mês, talvez, conversou e aí marcou esse bate-papo. As coisas elas vão, os nomes não mudam tanto, né? Mas o tamanho das posições que a gente tem nos setores e nas empresas vai mudando. Então, assim, ao longo desse ano aqui, a gente começou o ano com uma cabeça um pouco mais defensiva, né? Então, ainda uma carteira mais concentrada em utilities e bancos, né? O defensivo não significa que é sem graça, né? O defensivo é aquele que, se a economia é um pouco para cá, um pouco para lá, ou se o juro é um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, você não muda muito a característica do lucro dessas empresas. Então, você tem uma confiabilidade, uma convicção maior. Os utilities, só para a gente explicar, são prestadores de serviço, né? Isso. Tipo energia, saneamento. Energia, saneamento, telecom, enfim. É isso que tem, são business regulados, né? São empresas que a tarifa é dada, não tem ali, né, muita margem de manobra. Mas são empresas que crescem, que pagam aí bons dividendos. E você tinha ali um pedaço da carteira que é o que a gente chama desses cíclicos domésticos, né? Que são empresas mais cíclicas, né? Que quando o Brasil vai bem, elas vão muito bem. E quando o Brasil não está tão bem, elas sofrem mais e sofrem mais do que os bancos e o setor, né, de elétricas e saneamento, enfim, as utilities. Então, e aí a gente veio mudando isso, porque de fato tudo que aconteceu lá fora, principalmente, né, e fazendo o dólar ficar mais fraco, deu um impulso extra para emergentes e para Brasil. Então a gente foi mudando um pouco essa carteira e indo mais para esses cíclicos domésticos. Que é onde você tem ainda muita gordura de valor, porque o que aconteceu nos últimos 2, 3 anos para o setor, né, de varejo, principalmente, foi muito ruim. Né? Você começou, não só o ciclo de alta de juros, né, afeta muito essas empresas, né, domésticas e que tem competição e tem lá os seus problemas do dia a dia, mas você teve ali agosto de 23 ou setembro de 23, o governo, né, na vontade de arrecadar mais, anunciou, né, resoluções que cancelavam subsídios fiscais que essas empresas tinham. Olha, o benefício que você tem no imposto de renda não vai ter mais, quem produz na zona de Manaus vai ter menos. E aí a empresa que tomou a decisão de há 20 anos atrás construir uma fábrica no Ceará para... Enfim, o Ceará ele está longe do centro consumidor, né? Então ele precisava dar algum incentivo para levar uma indústria para lá. E esse benefício foi um desconto no imposto de renda. E agora cancelam. E aí, o que esse empresário vai fazer? Ele vai tirar a fábrica de lá para gastar menos na logística, para trazer o produto, né, para o Sudeste. Então, você perdeu um pouco a percepção. Qual é o lucro dessas empresas? Não sei. Eu não sei. Aí a empresa entra com liminar, ganha. A outra entra com liminar, não ganha. Você fala, meu Deus, não sei mais qual é o... Assim, não tinha como uma que eu projeto isso, né? O lucro dessas empresas. Então, ficou assim, tudo tão no ar, assim, nesse lado micro, mas o fato de que os juros, né, o governo... nesse gasto fiscal, a gente sabia que o efeito colateral disso seria uma política monetária mais restritiva, né? Porque o governo gasta de um lado, acelera a economia e a inflação. Aí o Banco Central tem que subir juro para esfriar a economia e esfriar a inflação. Então, assim, foi uma sequência de eventos muito ruim para esses cíclicos domésticos e principalmente para o varejo. Mas essa fase passou. Hoje você tem muito mais clareza, né, nessas discussões.
As empresas também, assim, o empresário brasileiro tem uma grande característica de que é se reinventar, né, o tempo todo. Somos empreendedores, que bom, né? Porque senão ia ficar difícil. Assim, não desiste nunca, sempre dá um jeito. Então, hoje você consegue, com muito maior grau de visibilidade, prever o lucro dessas empresas. E elas ainda estão baratas, porque foi o setor que foi mais amassado, assim, muito amassado. E você está falando do varejo de ponta mesmo? Tudo. Vendedor de geladeira. Vou te dar alguns exemplos, assim, antes da crise, você tinha uma Lojas Renner negociando acima de R$40. Hoje, depois de ter subido, sei lá, 30 no ano, ou até um pouco mais, ela tá, sei lá, R$15. Nossa. Tem uma Natura que chegou a valer R$60, tá? 10. Obviamente, assim, não foi... Dessas empresas houveram outros problemas, né? Eu tô falando mais dos problemas... Cada uma com a sua questão micro. Com a sua questão micro, mas assim, do macro, você tem a Arezzo, a mesma coisa, o setor de varejo alimentício, né? Os supermercados também sofrendo... todo mundo sofreu, porque todo mundo, de algum modo, tinha algum nível de incentivo, e o juro alto é o que mais, assim, o varejo é o que mais sofre, né? Então, o Magazine Luiza e por aí vai. Então, os outros setores, obviamente, tiveram alguma consequência, mas num grau muito menor. Mas esse setor específico, né, consumo, né, não varejo, mas consumo no geral, sofreu muito, mas muito. Empresas que negociavam 15 vezes lucro, 18 vezes lucro, estão 8 vezes lucro, 9. Assim, a mesma empresa, o mesmo produto, o mesmo CEO. Assim, é só um ciclo muito ruim e agora você indo para um ciclo que é muito bom. Então você está dizendo que essas que estão aí 8 vezes, 9 vezes vão voltar a 15 vezes, 18 vezes, nem precisa. Assim, se só ir de 8 para 10, de 8 para 12, já é uma pernada tão grande de valorização, que aí, obviamente, depois o mercado vai corrigindo ao longo do tempo, né? Mas uma coisa que é importante, assim, esses ciclos no Brasil, eles são muito intensos, né, Lu? Você também que acompanha o mercado há muito tempo, assim, quando a gente entra num ciclo positivo, quando a bolsa sobe, não é que ela sobe 20% no ano, né? Ela sobe 100% em dólar. Né? E a nossa cabeça não é acostumada a pensar exponencialmente, né? Então a pessoa olha e fala assim, não, mas com o CDI lá de 15, impossível a bolsa olhando para 12 meses atrás, isso nunca vai acontecer. E de repente vem um movimento, e é isso que pega de surpresa a pessoa que ficou esperando a hora certa de entrar, né? Porque... Tanto que eu sempre cito muito o David Swensen falando que investidores sérios não fazem market timing, né? Que é a maior referência à alocação de fundos do mundo e tal. E porque é isso, às vezes a pessoa fica tão nessa de, não, eu preciso esperar um momento, e eu conversando com investidores todos os dias, eu escuto eles falando isso. É assim, mas agora já subiu demais, não dá mais para entrar. Mas agora tá muito deprimido, não dá para entrar. Mas agora já subiu demais, mas essa pessoa nunca entra. Não, é muito difícil acertar os ciclos, assim, a inflexão, assim, no D0, e aí segurar até quando é o DX, que fala, não, agora tem que vender. É muito difícil. E é curioso esse seu ponto, né? Porque quando a gente olha aí para os últimos anos... você fala de bolsa, você fala, nossa, coitada dessa pessoa, né? Assim, dó dela, né? Olha só, ela trabalha só com bolsa, que vida difícil. É difícil sim, mas a gente tem que pensar no tempo, né? Quando a gente começou o Dália Total Return, que foi 30 de maio de 2018, a gente faz 7 anos agora essa semana. Passou rápido. A gente lançou o fundo, uma semana depois teve a greve dos caminhoneiros, lá de 2018. Aí depois você teve toda aquela eleição super tumultuada, né? O Bolsonaro leva facada, e as pesquisas viram de cabeça para baixo, ninguém já sabia de mais nada. Aí ele ganha, ele monta um super time de ministros que, assim, depois em alguns meses eles começam a sair, né? Pedir demissão, aí traz uma crise, aí depois vem o Covid... Aí depois vem a seca no Brasil em 2022, que fez a gente, né, pagar a bandeira vermelha, né, de conta de luz, ou seja, a inflação foi muito alta. Depois você teve a guerra da Rússia com a Ucrânia, que teve um choque de petróleo, levou o petróleo para 120.
Aí depois você ainda tem os reflexos de tudo isso, dessa guerra, inflação no mundo que tem que ser combatida, os bancos centrais sobem os juros no mundo, aí o Trump vem para eleição, entra com os 2 pés na porta do mundo todo, você fala, caramba, né? Essa bolsa foi uma desgraça. Não foi. Assim, claro que não é todo ano que você ganha, mas assim, de quando a gente começou, apesar de todos esses eventos muito ruins, hoje a gente está subindo, sei lá, perto de 120% nesse período. O CDI acumulado ficou perto de 80%. E a Bolsa também ficou meio perto de 80%. Então, assim, é difícil. Mas se você tiver resiliência, disciplina, paciência, estudo, você consegue fazer bons investimentos mesmo na Bolsa e mesmo durante um período tão difícil assim. Podia ter sido melhor? Podia. Obviamente tiveram muitos acertos, mas também tiveram muitos erros, que a gente até pode falar depois. Mas, assim, o que eu quero dizer é que o investidor que pense, que considera a bolsa, ele tem que pensar a médio e longo prazo. Né? A gente não está aqui para ganhar no day trade, no mês trade, no ano trade. A gente está aqui assim, para compor, né, a nossa poupança de médio e longo prazo, rentabilizar o máximo que puder. É muito difícil isso, mas a gente, até inspirado no Swensen também, a gente defende essa alocação estrutural de 30% em bolsa, do patrimônio tirado já a reserva de emergência, para pelo menos 5 anos. E aí, quando você vê essa janela móvel em bons gestores, né? Então, por exemplo, a equipe da Dália é uma equipe que são mais do que os 8 anos de Dália, né? Vocês já trabalhavam juntos, são super sêniores há muito tempo. É quando você pega uma gestora já mais testada, que já viveu muitas crises e carrega por uma boa janela, não é tão difícil assim, ter uma consistência relevante de ultrapassar o Ibovespa e o CDI. E aí você monta uma carteira com vários, que pode ser que alguma gestora sofra mais em um determinado momento, outra sofra menos. E aí a estratégia fica mais leve de carregar. Agora, a pessoa investe no fundo de ações, espera que vai dar retorno em um ano necessariamente positivo e que vai bater o CDI no ano, não vai, né? Eu falo que é legal ouvir vocês também falando isso aqui, porque eu falo que parece que a pessoa tomou remédio sem ler a bula, porque não tem gestor que fale que vai, não, pode vir para o meu fundo que vai render em um ano. Nenhum veio aqui e falou isso. Que em 12 meses, com certeza, vai bater o Ibovespa. Não tem isso. Tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência, paciência é difícil. E a gente sempre usa, né, o Warren Buffett como exemplo do benefício do tempo, né? Que ele, acho que foi investidor o melhor sucedido, sem dúvida. O mais jovem, talvez, né? Começou com 13 anos. Mas os bilhões mesmo, ele começou a acumular depois dos 65 anos de idade, mesmo tendo começado com 13. Então, assim, é o tempo, né? Assim, e a gente brinca, assim, a gente conhece muito bilionário de bolsa, né? O Warren Buffett, o Bill Gates, o Elon Musk, os banqueiros no Brasil, assim, são investidores de risco. A gente não conhece bilionários do CDI ou bilionários da NTNB. Então, você tem que ter um pouco de tudo que é bom, eu acho, assim, e eu penso isso para minha poupança pessoal. Eu tenho que ter um pouco de bolsa, eu tenho que ter um pouco de dólar, eu tenho que ter um pouco de CDI. Se o CDI é bom, tem que ter. O dinheiro de curto prazo tem que ficar no CDI. Tem que ter, né? Você tem que ter ali um colchão líquido, né, para qualquer emergência. Então, sempre que a gente vem falar que, olha, o momento pode ser bom para a bolsa, tem que considerar, a gente não quer dizer de maneira nenhuma, olha, tira tudo que você tem e bota tudo em bolsa. Não, tira 5%, testa, vê, acompanha. Vai montando aos pouquinhos, vai sentindo a sua disposição a lidar com volatilidade. Às vezes vai cair e aí você tem que ter, assim, o lado emocional equilibrado, falar, olha, é uma oportunidade ou é melhor eu vender e, assim... Então, porque às vezes tem muito barulho no Brasil, né? Muita notícia, muita fofoca e a bolsa cai. Às vezes é oportunidade de você comprar num preço mais barato uma coisa que você gosta muito.
Então, que é uma outra característica, né? Tem que ter, assim, aquela resiliência emocional para não tomar decisões erradas nas horas erradas. Perfeito, muito bom. Vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos, porque vocês também investem em Bolsa Americana, e uma das teses que vocês vieram falando muito nas cartas de vocês há algum tempo foi a da Pax Americana, né? Que vocês definiam como um período de relativa estabilidade, sustentado pela hegemonia econômica e militar dos Estados Unidos. Isso acabou? Não, acho que assim, a Pax Americana é uma característica estrutural dos Estados Unidos, né? Tem coisas que, seja com o Biden, seja com o Trump, seja com um outro presidente qualquer, tem características que não vão mudar e que ninguém consegue fazer um copy and paste, né? Que é o que justamente a gente descreve na Pax Americana, que primeiro é a questão demográfica, né? Os Estados Unidos é um país jovem, de população jovem. Da população jovem é aquela população que trabalha, que, né, gera renda, que consome, que põe a sua energia na economia, e isso faz a economia ir para frente. Populações mais velhas, normalmente as economias são bem mais mornas, e a gente vê isso tanto no Japão quanto na Europa, né? São populações que ficaram mais velhas, né? Então, a população mais velha, ela trabalha menos, produz menos riqueza, então ela consome menos riqueza, então as economias crescem menos. Uma outra vantagem americana que existe para ficar para todo sempre é a geografia, né? Não dá para mover. Assim, eles estão lá, de um lado Atlântico, do lado Pacífico. Isso facilita, né, o comércio entre Pacífico e Atlântico, tanto Europa quanto Ásia. Então, e assim, acho que por que o produto americano é tão competitivo no mundo? Que parte é explicada pela logística, né? Eles têm, de fato, uma logística que é eficiente, além de usar toda a riqueza dos rios que eles têm para transportar, né, para o comércio. E só para quantificar, o custo hidroviário, ele é 1/12 do custo rodoviário. Então, assim, o produto ele é produzido de forma mais barata, porque tem lá produtividade, tecnologia, uma série de questões, e tem também a questão de logística eficiente que faz o produto continuar competitivo. E tem a questão da tecnologia, assim, claro que a tecnologia, ela se move, né? Você consegue copiar, mas ela está muito mais enraizada, né, nos Estados Unidos do que em outros países, principalmente a China. É uma revolução que tem acontecido nos Estados Unidos nos últimos 20, 30 anos. São pioneiros. Eu acho que eles estão muito à frente da média. E tem uma coisa que é diferente, assim, também, que é meio ligada à tecnologia, que, assim, os Estados Unidos, a cultura deles é pró-business e pró-empreendedorismo, né? Eles te dão incentivos. A China, que aí a gente coloca eles como segundo colocado, né, nesse avanço todo, é mais difícil, né? Você não tem o livre pensamento, você não tem a iniciativa de poder investir, o governo controla, o governo quer palpitar. Então, assim, às vezes é mais difícil, né? Então, essas características acho que continuam existindo na economia americana e acho que vão continuar fazendo que a médio e longo prazo os Estados Unidos cresça mais do que a média do mundo. No curto prazo, a situação está muito incerta, né? Toda essa questão tarifária. Por outro lado, assim, do dia que começou lá o Liberation Day para hoje, as coisas ficaram, acho que na média, muito mais pró-mundo do que pró-Estados Unidos. O Trump vem cedendo, ele vem dando prazo, ele vem discutindo. Porque no limite existe uma interdependência muito grande, né? Assim, principalmente até com o México, assim, o México é o quintal americano, é o lugar mais barato para se produzir hoje. Para quê? Né? Que você vai querer remodelar toda a sua cadeia de suprimentos, que demora, né? Que você tira uma fábrica do México e constrói ela nos Estados Unidos em uma semana. Demora, a empresa precisa de dinheiro, o juro está alto nos Estados Unidos, né? Não está de graça, aqui nem se fala. Então, assim, eu acho que pode ser uma truculência dele, mas no limite vai terminar muito melhor do que esperado, assim, porque existe sim uma interdependência das economias
que se mudar drasticamente podem ter consequências negativas para os Estados Unidos, né? Do ponto de vista de crescimento, de inflação e tudo mais. E o Trump é um empresário, ele é um empreendedor, né? Ele vai ceder à racionalidade. Eu acredito que sim, mas pode ser que isso aconteça daqui a um mês, 3 meses, 1 ano, e dada essa incerteza, apesar de estruturalmente a gente gostar muito, a gente está bem leve em investimentos nos Estados Unidos. E você tinha falado também na nossa última conversa que vocês estavam dando preferência a alguns setores que vocês falavam, isso aqui vai ter que se recuperar, aparentemente vai se recuperar. Conta um pouco do que vocês têm mantido, o que vocês têm evitado em Bolsa Americana. Assim, são alguns stock pickings que quem cuida, né, bem, só olha isso, é o Murilo. Né? Ele mora boa parte do ano lá, alguns meses aqui. E tem empresas que não sofrem, assim, um exemplo, por exemplo, o Uber. Assim, não tem nada a ver com tarifa, né? Ele não exporta, não importa nada, ele presta um serviço. E ele está bem à frente de qualquer outro competidor. Então, você vai lá e fala, nossa, Uber derreteu por conta dessa bagunça tarifária. Mas no limite, o lucro deles não vai mudar. Então, é uma opção, uma oportunidade de comprar Uber mais barato. Outras empresas de software também, que ele gosta. NVIDIA, né? Ainda é uma empresa que, apesar de toda essa discussão, assim, o mundo ainda depende muito da NVIDIA, né? Então, assim, a gente acredita que a correção de preço que teve é muito maior do que o que a gente calcula que pode ser um impacto negativo no lucro da NVIDIA. Então, aquela queda acentuada cria uma oportunidade de você comprar melhor. Então, ele vem selecionando ali, muito dentro desse o que está mais barato relativo a esse aqui o mercado está precificando um impacto muito ruim, não vai ser isso, então vamos comprar. Bem seletivo, assim. Perfeito. Então vamos para os nossos causos aqui da temporada do podcast. Queria que você contasse a história de um grande acerto seu, algo que marcou, porque sempre que a gente ouve gestor contando causa, ajuda a gente a entender melhor o que vocês fazem. Difícil, assim, porque a carteira, como ela é integrada, né, é difícil falar, foi aquilo, né? Pode ser na sua vida toda, assim, uma coisa que você comprou e que deu muito certo, se valorizou. Mas acho que, assim, uma coisa que deu muito certo por muito tempo na Dália, a gente acho que falou disso, acho que se a pessoa for procurar, né, entrevistas bem mais antigas, ali nos 4 primeiros anos de Dália, 5 primeiros anos, era uma posição comprada em bolsa e dólar, que era um pouco diferente, né? E isso foi uma combinação, assim, que deu muito certo, porque de fato o dólar se valorizou, mas ele também era um hedge para a carteira de bolsa, né? Porque quando a bolsa vai mal, o dólar sobe, né? Se o dólar cai, é porque as coisas estão melhores, então a bolsa sobe. Então, assim, a gente estava comprado em bolsa e comprado em dólar. E foi uma combinação muito boa, assim, que neutralizou bastante, né, os riscos, né, que a gente vivia ali naquele período, né, todos aqueles que eu falei ali. E a bolsa que tinha lá uma seleção de empresas que era boa, que iam crescer, enfim, surfou um período bom de Brasil. Então, acho que essa combinação de comprar bolsa, comprar dólar, né, por ali uns 4 anos seguidos, acho que foi uma boa estratégia para nós, manteve, né, a volatilidade do fundo também bem serena, assim, que isso é uma coisa legal que pouca gente fala, né, a bolsa, a volatilidade dela é mais ou menos 20, 22, né, os fundos que a gente tem, que a gente mais gosta na casa, são fundos que têm uma volatilidade mais perto de 10. E não é porque a gente gosta do número 10, porque é 10, né? Mas, assim, tem uma explicação que combina com a nossa personalidade. A gente não gosta de sacudir muito, mas a gente gosta de ter retorno, de gerar alfa. Então, algum nível de risco você tem que tomar. E essa volatilidade de 10, que é metade, né, da volatilidade da bolsa, é uma volatilidade que faz com que a gente vá para casa durma tranquilo, assim, a gente não fez um carro-bomba, a gente não tem nenhuma pimenta lá dentro do fundo, vai sacudir um pouquinho, né, o momento não está muito favorável, mas assim, nada vai explodir. Então, assim, quem gostar dessa filosofia de sacudir menos, isso é uma coisa legal para a pessoa procurar nos fundos, né? Olhar um pouco ali o nível de volatilidade. Perfeito. E tem muito isso também do que você falou. Também não dá para ficar só, não, eu vou procurar. Tem gente que me fala, me indica um multimercado conservador. Eu não aguento volatilidade.
Não, eu prefiro que você monte pequenininho o fundo com a Valdes, que seja, né? O multimercado tem muito com volatilidade perto de 7 ali. Monta menor, mas não pega um com volatilidade 2, porque os fundos no Brasil têm um pouco que um preço tabelado. A maioria cobra 2% de administração e 20% de performance. Então, se ele não corre um pouquinho de risco também, você não leva dinheiro para casa. Fica no 0 a 0. O que você ganha, você paga de taxa e não rentabiliza. Tem que ser ali no meio do caminho e aí monta do tamanho que você aguenta, né? E o resto deixa em caixa, conservador. Vamos aproveitar que dá para ter retorno também no caixa. Sim, e monta uma carteira ali mais equilibrada. E de erros, Sara, algum que você lembra assim que te marcou, que te trouxe algum aprendizado? Esse é fácil, assim, foi com a Embraer. Agora, eu não, acho que foi 2019, talvez, que a Boeing, né, fez ali um contrato de compra com a Embraer e a gente via muito sentido, né, naquela negociação. Era só ali detalhes e a burocracia, né, que a Embraer teria que separar, né, aquela unidade de negócio da aviação comercial, que ela ia vender aquela parte para a Boeing, né? A Embraer ia continuar com a aviação executiva e com o avião militar. Então, assim, você fala, nossa, faz todo sentido, né, para a Boeing comprar a Embraer, tá comprando 2.000 engenheiros top de linha, que é um problema nos Estados Unidos, né? Os engenheiros de aviação são bem mais velhos, então você tem um problema de replacement, né? Quando esses engenheiros mais velhos se aposentam, você não forma tantos engenheiros hoje no mundo como você formava 30 anos atrás. Então era uma oportunidade até da Boeing comprar esse time de engenharia, o produto da Embraer é muito bom, fazia total sentido. E assim, uma empresa americana assinando um contrato. E deu ruim. Assim, simplesmente cancelaram. Assim, não vou mais te comprar, pago a multa na justiça, né? Me processa e um dia eu te pago uma indenização. Então, assim, foi um erro que é aquilo, assim, o que mais te machuca, o que mais te faz errar é aquilo que você acredita que está certo, só que pode estar errado. Então, assim, nunca tenha tanta convicção nas coisas, né? Você tem que duvidar de você mesmo. Mas eu tinha tanta convicção que aquilo fazia tanto sentido, vai acontecer. E não aconteceu. E era uma posição e você desmontou. A gente desmontou, né? Perdeu um pouco, mas aí é um outro aprendizado, né? Quando você tem posições relativamente pequenas, por mais que aquela empresa caia, o reflexo, né, no fundo como um todo, ele é minimizado. A gente não tinha 20% do fundo em Embraer, a gente não tinha 10% do fundo em Embraer. Era uma posição, sei lá, devia ser 3%, alguma coisa assim. Então, 3% da sua carteira caiu, sei lá, 10, 15, 20, mas todo o resto não tinha nada a ver com a história. Então, as coisas se compensam, o dano é mitigado, né? É minimizado. Errar pequeno. Mas eu sempre falo isso, mas é porque eu acho muito fascinante o fato de você ser uma das poucas analistas que mergulha no setor aéreo. E você já fez muito dinheiro também com outras posições em aviação, né? É uma paixão pessoal também, Sara, ou é profissional, assim? Eu tenho, assim, uma referência de aviação muito grande na minha vida, que meu pai era engenheiro de aviação, Eu não sabia, né? Que incrível. Ele trabalhou 25 anos na TAP, né, na empresa aérea lá em Portugal, minha família toda é portuguesa, e aí ele veio para o Brasil para trabalhar na VASP na época, né? Era uma estatal que quebrou, obviamente, né? Que empresa aérea que não quebra no Brasil, né? Então, eu cresci muito nesse meio, assim, então sempre gostei, sempre acompanhei, e aí, coincidentemente, quando eu entrei, né, no mercado, foi exatamente já pegando um pouco dessa área industrial, e aí depois ali acho que o primeiro IPO de airlines no Brasil, acho que foi em 2002, com a Gol, a TAM, e aí, né, a Azul veio depois. Então, criou-se um setor de aviação que está minguando de novo, né? Todas aí declarando RJ, né, falência, então é um setor muito difícil. Mas você não é a favor daquela ideia de que a aviação não compra de jeito nenhum. Eventualmente tem oportunidade. Não, eventualmente tem. Assim, tem casos também de muito sucesso, né? Assim, vira e mexe, assim, se o momento for oportuno, uma das empresas aéreas que a gente costuma ter, entra e sai, é a Copa. Que assim, é a melhor empresa aérea do mundo em rentabilidade. Acho que é a única empresa aérea do mundo que consistentemente paga dividendo.
E assim, é um business redondinho. Faz milagre por quê? Porque ela tem uma característica um pouco do que a gente falou da força da geografia, né? A Copa ela tem um hub que é no Panamá. Então, você tem América do Sul, América Central, Panamá e América do Norte. Então, o que ela faz ali? Ela conecta a América pobre, conecta no Panamá e leva para a América rica. Então, é a única empresa aérea que consegue fazer, né, essa agregação de demanda no Panamá e aí dali, né, vai para os Estados Unidos. E esse hub é dela. Né? Então, ninguém consegue replicar esse negócio. Então, se você quer ir para Nova York em um voo direto, você vai pagar, sei lá, $2.000. Se você vai com a Copa fazendo uma escala de 50 minutos no Panamá, você vai pagar $800, $1.000. Então, você paga metade, mas tem a desvantagem de fazer uma conexão. Mas é uma conexão muito rápida, porque o aeroporto é praticamente dominado por ela, né? Então, as conexões são muito rápidas. Então, assim, ao longo do tempo, acho que é a única empresa aérea que a gente investe, assim, entra, sai. Dedico essa resposta aos apaixonados por aviação que me seguem, porque são alguns. Eu vou viajar, eles me mandam, você provavelmente vai viajar nessa aeronave aqui, ela é de não sei quando. Ah, você pousou, aí a pessoa me manda a foto do meu avião. Mas é fascinante mesmo o setor. Eu gosto muito. Você gosta? É difícil para ganhar dinheiro, mas eu admiro muito. E você é daquelas que entra no avião e fica reparando o modelo? Eu sempre olho. Sempre olho quem é o fabricante, qual é o modelo. Muito bom. Sara, então só para a gente fechar, aqui a gente defende muito as experiências, né? Estudei aí um curso de Yale que mostra que as experiências trazem mais felicidade do que os bens, e eu sempre gosto de perguntar para quem vem aqui de alguma experiência que você viveu, seja uma viagem ou algo que você gosta de fazer, que pode inspirar aí outras pessoas a viverem experiências também, que te marcou. Ai, difícil essa, hein? É mais fácil falar do cupom da Selic. Não, viajar é uma coisa que eu gosto muito, assim, que é aquele momento, assim, a nossa vida é intensa, né? A gente tenta fazer muita coisa nas 24 horas do dia, né? A gente quer ser uma super mãe, uma super esposa, uma super profissional, uma super filha, ainda quer achar tempo para fazer ginástica, porque é importante para a saúde, ainda tem que ler algum livro. Uma loucura. Então, assim, quando as férias chegam, assim, é um momento de descompressão total, assim. São experiências que eu valorizo muito, muito mesmo, assim. Não vou dizer que eu fico 100% desconectada, porque é impossível, assim, a gente aprendeu a ficar conectado, né? Mas só o fato de mudar a rotina, aquela pressão de fazer tanta coisa, sabe, de forma intensa, são momentos que eu aprecio muito. Alguma assim. viagem especial que te marcou? Algum lugar que você goste de ir, que costume ir? Eu fiz uma viagem muito diferente ano passado, que foi para Israel. Ah, eu já fui também, incrível. Fui na época ali, julho do ano passado, que ainda estava em guerra, né? Que ainda está, foi né? no momento. Fui no momento, era o bar mitzvah do filho de uma grande amiga, assim, não podia não ir, né? Mas foi uma viagem incrível, assim, um lugar muito lindo, assim, aquela conexão, assim, sei lá, pensar em Deus, pensar nas coisas boas... sei lá, me fez muito bem. Tem uma energia diferente lá, Tem uma energia né? muito boa. Eu tô indo em breve de novo, pelo 3º ano seguido, pra Amazônia. E a energia lá também é muito especial. Essa viagem aí para Navilhanas. Essa daí, para mim, é a que mais me desconecta, assim. É realmente sair do Porque lá do se tom. conectar nem combina, Nem né? combina, é meio fora de lugar, né? Também não vou dizer que me desligo completamente, mas enquanto eu tô no barco, no mínimo, eu não tô conectado na internet, porque nem pega muito bem. Exato. Então mas ali fim do dia, você tá ali esperando para jantar, dá uma olhadinha, assim, também não mata ninguém, Não mata né? ninguém, a gente até gosta, né, Sara? Falando a verdade. Bom, primeiro, assim, muito, muito obrigada pela sua participação. Eu amei várias explicações macroeconômicas e do micro das empresas que você deu. Eu tenho certeza que vai fazer as pessoas trazerem mais para a realidade o que está acontecendo na Bolsa. Sempre um prazer conversar com você. Volte sempre. E eu espero que que esse movimento aí que vem vindo continue, movimento de recuperação de Bolsa. Claro que, né, vamos reforçar aqui tudo que a Sara falou. Não é que ela está dizendo que a Bolsa deve subir amanhã, a gente não é nada disso, mas
é um clima que eu tenho ouvido no mercado mesmo, de que parece que engatamos aqui um movimento de recuperação que tem algum fundamento, né? Obrigada, Sara. Obrigada, Lu, pelo convite, foi ótimo. E então, se você acompanhou esse podcast e gostou, você, por favor, deixe a sua curtida aqui embaixo. Se você não gostou, também deixe o seu comentário. Indique esse podcast para outras pessoas que podem gostar de assistir também, né? Ver a bolsa, ver os mercados de uma forma mais centrada, mais racional. Lembro também que a Supercarteira está aberta. É a primeira vez desde o lançamento do podcast, talvez, ou a segunda semana em que ela está aberta para entrada. Então, se você quiser conhecer os nossos fundos recomendados, vou deixar aqui também o link aqui embaixo para você aderir à Supercarteira. Obrigada, até a próxima. Um beijo e tchau, tchau.